Eu não vou dizer nada, mas é só um grande palpite. A cinebiografia de Elvis conta a história, obviamente, do cantor Elvis Presley, desde quando era pequenininho até o momento final da sua vida e todo esse seu percurso de uma fama extraordinária até o momento que ele começa a rejeitar um pouco a fama e como a fama afeta a família dele e os relacionamentos. Tem uma visão bem artística do diretor em relação a isso, porque no começo do filme ele faz um grande resumão da vida do Elvis, quase, visto pela visão do coronel Tom Parker, que era o empresário do Elvis. Então eles colocam já meio que essa dualidade, se o Tom Parker ajudava o Elvis ou se ele simplesmente se aproveitava do Elvis, logo nos primeiros minutos do filme. Levando em consideração que é um filme gigantesco, é interessante você ter uma pequena sinopse do filme logo no começo. Mas o que é estranho é porque, como ele é um filme biográfico, é estranho ter essas coisas muito fora da caixinha. Geralmente em filmes biográficos a gente tem um certo andamento, um certo ritmo que a gente está acostumado, alguns momentos chave da vida do ator e tal, do personagem, de quem está sendo representado em tela, mas nesse quesito o diretor ele resolveu colocar tudo no filme só, mas vamos um ponto de cada vez. Continuando a parte do empresário dele, o interessante é que o que? Ele narra boa parte do filme. Então a gente, querendo ou não, tem uma coerência narrativa do começo ao fim do filme, muito pela visão do empresário em vários momentos, mas assim, querendo ou não, faz tanto tempo que aconteceu o que aconteceu na vida do Elvis, então existem muitas pessoas que não sabem da história do Elvis, algumas mal conhecem as músicas, então é natural que precise de um certo guia durante a história para explicar para o público que obviamente não é obrigado a conhecer a história do Elvis, talvez só as músicas, que como foi a trajetória dele até todo o desfecho da vida, até chegar ao ponto de ser quase uma biografia também do próprio empresário, que aí eu já acho que fica um pouco esquisito. Como não poderia deixar de ser, afinal, falando de um filme extremamente musical, a trilha sonora é muito boa, sim, porque em muitas partes é as próprias músicas do Elvis, então não tem como ser ruim. E em outros momentos, não que seja ruim, mas é bem diferente. Tem alguns temas que o diretor coloca nas músicas que não encaixam tão bem com a época. Então é aquilo que eu falei, sendo um filme biográfico, tem muita gente que vai ficar meio assim, tipo, mas por que essa câmera tá se movendo tanto? Por que tem tantos elementos? Por que tá tocando um rap agora? Sendo que não faz tanto sentido assim. Essas coisinhas que talvez peguem alguns espectadores desprevenidos. Mas o que salva totalmente o filme, o que deixa ele extraordinário, é a atuação do Austin Butler. Ele que faz o Elvis Presley, ele está extraordinário no filme. E não é à toa que eu trouxe o Oscar aqui. Vou deixar, enquanto eu tô falando do Austin, eu vou deixar o Oscar aqui. Ele está excelente no filme, e não só nas partes das músicas ou da interpretação em palco, mas quando ele tá falando coisas do cotidiano, por exemplo, conversando com a família, conversando com o próprio empresário. Você percebe a voz do Elvis, a entonação de voz, o jeito que ele fala. Se você pega uma entrevista ou outra do Elvis aqui no YouTube, é muito fácil de você achar, você percebe que o tom de voz é muito parecido. Ele fez questão de trabalhar com o corpo, de trabalhar com a voz. E aí quando ele entra realmente na parte de apresentação musical mesmo, no palco, Elvis no palco, aí é outro nível. Ele tá entregue ao papel, ele tá excelente no papel de Elvis. O que não se pode dizer o mesmo do empresário, que quem faz é o Tom Hanks. Aí nesse caso, o Oscar ele até sai daqui de cena porque não vale a pena. O Tom Hanks tá o Tom Hanks de sempre, com uma maquiagem muito pesada, que eu não sei se havia necessidade de ser o Tom Hanks, mas eu consigo entender os motivos de ter o Tom Hanks no filme, que é basicamente para atrair o público. Eu sei que por ser um filme do Elvis já seria o suficiente para se atrair um bom público, mas o fato de ter Tom Hanks gigante escrito no pôster ajuda bastante. Isso e o fato dele narrar o filme inteiro ajuda
é importante, eu entendo a necessidade disso, poderia ser qualquer outro ator, mas tudo bem, ele tá enterrado em um monte de maquiagem, tem uma expressão ou outra, mas eu acho que é totalmente irrelevante que seja o Tom Hanks nesse caso. Ainda mais quando tá ele e o Austin juntos, eles dois mandam muito bem juntos, mas o grande foco é inevitável. É o Austin com o seu papel em Elvis, que tá sensacional. Quem dirige é o Baz Luhrmann, ele dirige o Romeu e Julieta, Moulin Rouge, o Grande Gatsby. Ele tem uma visão artística bem doidona e de um jeito que fica interessante e se encaixa para um filme musical. E é aquilo que eu falei, a edição desse filme, ela é mais agitada do que o normal, porque o diretor, ele fez questão de pegar toda a vida do Elvis e colocar num filme. Geralmente em biografias são pegos alguns pontos e depois faz o filme, você cria uma coerência nesses pontos e acabou. Nesse caso não, o diretor ele quis pegar toda a vida do Elvis e resumir em 3 horas. Fica um pouco agitado, tem alguns momentos em que não existe uma curva dramática tão grande, porque ele não consegue extrair emoções tão grandes assim dos atores, mas mesmo assim, como ele não consegue colocar tantas emoções nos atores, por que eu falei que o Austin está incrível? Parece realmente que o Elvis encarnou nesse cara. Aí é outra questão, não é uma questão mais de emoção, é o Elvis em tela quase. Voltando para a parte do diretor, como ele não consegue fazer grandes malabarismos em relação a algumas emoções ou alguns arcos dramáticos, mesmo ele sendo o roteirista do filme, não se tem um clímax tão grande, essa é a questão toda. Mas o que ajuda muito a fazer o filme andar e não ficar tão arrastado assim, pelo menos nos 2 primeiros terços do filme, quando vai chegando lá pro final, sabe quando você já olha e fala assim, ah, tá bom, quanto é que falta pra acabar o filme? Eu vi algumas vezes quanto tempo faltava pra acabar o filme, porque já estava começando a me tornar cansativo. Em alguns momentos não tem uma passagem tão grande, tão perceptível de tempo. Às vezes ele resolve colocar as datas, às vezes não. Acredito eu que se tivesse colocado mais datas durante o filme seria melhor, mas só de vez em quando que acontece. Ou se no começo do filme falasse a data que o Elvis foi embora, mas não tem nada disso, essa é a questão. Então você fica um pouco perdido sem saber em que momento, que parte da vida do Elvis que está acontecendo. Essa é toda a questão. Elvis, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Gente, que calor! E eu de blusa.